Paz do Senhor, meu querido, minha querida, como está você? Tudo bem? Que bom que você está bem. Isto é a suficiência de Deus. Amém? Quero neste momento, louvar a Deus pela sua vida, pelo seu desejo, de aprendermos um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor. Estamos aqui, meu querido, minha querida, para dar prosseguimento a nosso estudo Panorama Bíblico. E hoje estaremos iniciando a aula 49, a dispensação da graça ou dispensação da igreja. E hoje queremos falar, dar uma introdução a respeito do assunto a igreja. Mas antes, porém, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, e eu gostaria, antes de lermos a palavra de Deus, te falar duas coisas. Primeiro, agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Obrigado. O segundo é te estimular a se inscrever no nosso canal para que esse conteúdo, para que esse material possa alcançar mais vida aqui no YouTube, Exato. E nas redes sociais. Mais vida possa ser tocada pelo Senhor e Ele ser glorificado. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te adorar, agradecer ao Senhor por esse meu irmão que tem se inscrito, papai querido, nesse canal, e por aqueles que vão se inscrever, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial. Quero também te louvar pela oportunidade de aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Quero invocar o teu Espírito para que possa cooperar conosco, para que possa nos ajudar, para que possa nos convencer a assimilar a tua verdade e colocar por prática em nossas vidas. Por isso queremos dizer, obrigado, Espírito Santo. Coopere conosco, nos ajude, em nome de Jesus. E nós podemos dizer, amém, amém. Graças a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que o interesse de Deus não é tão somente nos levar para o céu. Nós sabemos que Deus tem um desejo, tem um afã muito grande de trazer o céu para a terra. E quando Jesus, ele vai iniciar o seu ministério terreno, que anuncia a preparação para a dispensação da graça, Jesus vai começar trazendo uma mensagem, anunciando uma mensagem no capítulo 4, no versículo 17 de Mateus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, eu entendo, querido, que antes, de queremos estar no céu, Deus tem um desejo, de trazer o céu para a terra, de manifestar o reino dos céus na terra, por meio da minha vida e por meio da sua vida. Isso é muito maravilhoso e faz com que nós podemos compreender, que Satanás faz de tudo para impedir, para frustrar que o plano de Deus se realize na minha e na sua vida. Por isso, querido, nós temos que aprender, a fazer uma leitura espiritual para reconhecer os propósitos de Satanás, para entender como que é a sua cilada, as suas armadilhas, os seus ardis, Porque a Bíblia diz que nenhum plano preparado vai prevalecer. Então, nós temos que nos disponibilizar para que Deus nos use para frustrar os projetos de Satanás. Nós temos que nos disponibilizar para esse reino, o reino de Deus na terra. Querido, a Bíblia, ela vai nos dizer que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o mais, Deus tudo fará.
justamente em Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 34. Vamos ler aí. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Queridos, nós estudamos algumas aulas anteriores, né, a dispensação da lei. E depois da dispensação da lei, nós começamos a estudar a respeito de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. Nós falamos sobre a teofania de Jesus no Velho Testamento, nós falamos sobre a encarnação de Jesus, nós falamos a respeito que Jesus encarnado é Deus, nós falamos a respeito das duas naturezas de Cristo, tá? Falamos mais alguns assuntos, tudo isso para que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito do amado da nossa alma, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que Jesus foi o mais rejeitado, o mais desprezado, né, de todos os homens, que ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi machucado, tá? E falamos também que Isaías, no capítulo 52, ele vai dizer no versículo 14, como que Jesus ficou irreconhecível. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Olha, entenda uma coisa, querido, que Jesus passou por tudo isso aqui na terra. E depois de morrer e ser sepultado, ele desce ao seio da terra, ele desce ao inferno, tá? E Paulo vai retratar essa verdade, né, no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão o que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E o apóstolo Pedro também nós vimos, né, que ele vai nos ensinar que Jesus, quando desceu, ele pregou também aos espíritos em prisão, como diz ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Amado, eu quero te chamar a atenção para que você nunca esqueça que Jesus fez tudo isso, que Jesus passou por tudo isso, ele passou no nosso lugar, porque Jesus, ele foi o nosso substituto. Aquela cruz era nossa, aquele chicote era para nós, mas ele nos amou primeiro. Mas Jesus nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer, querido, né, que quando Jesus ele é ascendido ao céu, antes de ser ascendido, né, ele vai falar com seus discípulos, né, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 48, 49, dizendo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tá? E ele vai repetir essa verdade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tá? Que Jesus, né, dizendo que vai, né, cumprir a promessa feita pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, né, Deus Pai, ali no livro de Joel, capítulo 2, né?
a efusão do Espírito. E nós sabemos que estavam todos ali naquele mesmo lugar, orando, e no 10º dia, né, desce do céu um barulho, né, de um vento veemente, né, e enche toda a casa, tá? E foi algo fantástico. A Bíblia vai dizer que mais ou menos 120 pessoas são batizadas no Espírito Santo. E aí é o marco do início da dispensação da graça, a dispensação chamada de igreja, tá? Nós estudamos, né, na aula 41, né, a respeito do pacto palestínico e aprendemos que o propósito de Deus com Israel ficou suspenso, né? Vimos que Deus interrompeu esse propósito por causa da desobediência de Israel, né? Vemos que Israel, né, para Deus, é um programa inacabado e que Deus deseja, né, terminar esse projeto. E quando nós olhamos, né, para o mundo, né, vemos um cenário, né, pronto. Quando olhamos para Israel, vemos um palco preparado, né, justamente, né, para Deus reiniciar o seu propósito com a nação de Israel. E quando Deus terminar, né, esse seu propósito com a igreja, tá? Ele vai voltar, né, a reativar o seu propósito com Israel. Israel vai retornar e voltar a ser o canal de Deus na terra. Querido, é como se Deus tivesse paralisado o seu propósito com Israel no livro de Malaquias. E na sequência vem Jesus e inicia seu ministério oferecendo o reino de Deus, né? O reino do céu na terra, marcando o período da igreja, né? A igreja que vai ser arrebatada, e depois da igreja ser arrebatada, né, vai faltar 7 anos para que Deus reative, né, o seu propósito com Israel. Meus queridos e minhas queridas, os judeus que ainda estão espalhados, estão voltando para Israel de todos os lugares. Entenda, querido, tá? Que Israel é a oliveira e nós fomos enxertados nessa oliveira. A Bíblia vai dizer que nós somos oliveira braba. O apóstolo Paulo vai revelar, né, em Romanos capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 24, que nós somos essa oliveira brava, enxertada na oliveira, né? E o interessante é que a seiva que corre nessa oliveira, tá? Ele irriga as nossas vidas como enxertado nesta oliveira, tá? Em nome de Jesus, tá? E o apóstolo Paulo vai dizer também que nós não devemos nos gloriar, tá? Veja bem, Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, tá? Olha, eu louvo a Deus, tá? Porque por Israel ter rejeitado, né? E Cristo se voltou para os gentios, para mim e para você, tá? Mas Deus não esqueceu de Israel, tá? Muitas das vezes nós, como igreja, né, tá? De Jesus Cristo, nós temos um comportamento, tá, com Israel, como o mesmo comportamento que o filho mais velho da parábola, do filho pródigo, teve com o seu irmão mais novo. O filho mais velho, né, reclamou para o seu pai, se indignou e reclamou com o seu pai, né? O seu pai que tinha recebido o filho mais novo de volta, né? E o recebeu bem, fazendo festa, tá? Querido, nós temos que lembrar uma coisa. Nós temos que nos alegrar como igreja, que Deus vai continuar o seu propósito com Israel. E nós, aleluia, seremos para todos sempre adoradores do Senhor, em nome de Jesus. Lembre-se que Israel é uma nação eterna perante Deus. Lembre-se que Israel é a menina dos olhos de Deus. Não é a igreja, é Israel, tá? Paulo ainda adverte, para não nos gloriamos, não nos ufanamos, né, contra os ramos naturais. Qual que é os ramos naturais? É justamente Israel.
tá? Nós somos os ramos que fomos enxertados nessa oliveira, né? Que é Cristo. A igreja, querido, nunca será Israel. Não, não, não. Nunca vai ser o Israel de Deus na terra. A igreja é a igreja de Deus, tá? Israel é Israel. Nós temos que compreender esta verdade espiritual, tá? Querido, nós bem sabemos, né, que sempre quando Deus iniciava uma dispensação, Deus estabelecia um plano para o seu povo. Nós sabemos que também o diabo, né, ele apresenta um outro plano, né, quase semelhante ao plano de Deus, e engana o povo. Tá? E essa dispensação se acaba. E se acaba com o quê? Com o juízo de Deus. Nós vimos na primeira dispensação, que é conhecido como a dispensação da inocência, nós vemos o quê? Que o juízo de Deus, né, foi que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos do Éden, né? Tá? Nós vimos também na segunda dispensação, né, a dispensação da consciência, nós vimos, né, que justamente o juízo de Deus foi o dilúvio sobre essa geração, esse povo, dessa dispensação. Nós vemos na terceira dispensação, a dispensação do governo humano, que o juízo de Deus foi justamente a confusão de línguas, tá? Nós vimos na dispensação da promessa que o juízo de Deus foi a escravidão no Egito. Nós vimos na dispensação da lei, né, a qual nós acabamos de estudar, aulas anteriores, né, ela terminou justamente com a diáspora do povo de Israel sobre toda a terra. E que Deus falou que assim ia fazer, ia espalhar o povo de Israel, né, por toda a terra. No capítulo 28, Deuteronômio, no versículo 64. Veja bem, então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeiras e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Queridos, nós sabemos que desde o ano 70, o general Tito, um general romano, o exército romano, né, ele veio sobre Israel, né, lutou com Israel e destruiu Israel, né, destruiu Jerusalém, né, os judeus foram espalhados entre as nações, né, o Estado de Israel acabou. E nós vimos que ele só se retornou como Estado foi em maio de 1948, né, quando foi criado o Estado de Israel pela ONU, tá? Exatamente. E aí iniciou o êxodo, né, a volta dos israelitas para a sua terra. Foi mais ou menos quase 2000 anos, né, um povo sem uma terra, um povo sem uma terra, sem um país, né? Deus, ele disse que ia espalhar, e agora Deus traz de volta, tá? E nós sabemos, querido, que essa dispersão, essa diáspora de Israel foi o juízo, tá? Sobre Israel, mas não é o acerto final. O juízo verdadeiro, né? Visto que Deus paralisou o propósito de Israel, tá? Será depois da tribulação, né? Tá? Que ele vai voltar e vai reiniciar o seu propósito com Israel. Amém? Querido, nós sabemos que hoje o que está impedindo, tá? O arrebatamento da igreja, né? E o início da tribulação é justamente a igreja, tá? E nós sabemos que na tribulação, né, o anticristo fará um pacto com todas as nações, inclusive Israel, tá? Ele vai impor o seu governo sobre toda a terra, tá? Israel vai achar, né, que anticristo é o Messias e vai se desarmar e vai estar, né, à vontade do anticristo, tá? Porém, né, na metade da tribulação, 3 anos e meio, né,
o anticristo vai colocar suas garras para fora, né? Ele vai perseguir Israel como nunca perseguiu, né? Que nem mesmo no tempo das cruzadas houve essa perseguição, que nem mesmo no tempo da Inquisição houve essa perseguição, que nem mesmo no tempo do Holocausto houve essa perseguição, né? Israel nunca foi tão perseguido quanto ele vai ser, né? Depois dos 3 anos e meio de tribulação. E esse período é conhecido na Bíblia como a angústia de Jacó, que está ali no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, que diz assim: como será terrível aquele dia, será como, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Amém? Graças a Deus que vai ter salvação. Esse sim será o juízo verdadeiro, né, para Israel, tá? No final do período, né, da lei, né, para eles, né? Mas a Bíblia declara aqui, né, que ele será salvo, que haverá, né, uma massa de conversão, né, em nome de Jesus. Olha o que diz aí Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 14. Veja bem, querido. E depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo e língua, de pé, diante do trono do Cordeiro, com veste branca e segurando palmas, e clamando em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força seja ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Você pode glorificar Deus que vai ter salvação para Israel em nome de Jesus. Olha que coisa linda. No versículo 9, ele deixa algo tremendo aqui. Quando ele diz aqui, olha, de todas as nações. Então ele está dizendo que vai ter salvação dos países que hoje são considerados islâmicos, né? Arábia é uma nação, Paquistão é uma nação, não é isso? Afeganistão é uma nação, Indonésia é uma nação, né? Sudão é uma nação. Então todas as nações, ele está dizendo, de todas as tribos. Então do povo árabe vai se voltar para o Senhor. Oh, glória a Deus! De todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos. Aleluia! Então, Deus vai, querido, para selar, né, esse projeto com Israel, ele vai selar com uma grande salvação. Amém, querido? Amém, querida? Em nome de Jesus. Na próxima aula estaremos falando sobre o Evangelho e a Igreja. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar. Te agradecer, papai querido, a Deus, porque pertencemos à tua igreja. Fazemos parte, papai querido, a Deus, daqueles que ouviu a tua voz e o temos te seguido, Senhor. Deus, que teu Espírito nos ajude, Senhor, a estarmos atentos, Senhor, para ouvir o soar da trombeta, Senhor, para que nós possamos subir contigo, em nome de Jesus. Nos desperta, Senhor, Pai querido, ó Deus, a aprender mais de ti,
em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Amém, querido? Fica na paz do Senhor.